Olá, o JR Entrevista começa agora e nós vamos conversar nesta edição com a deputada federal Rosângela Gomes, do Partido Republicanos do Rio de Janeiro. Ela está no segundo mandato e entre as bandeiras estão a defesa das mulheres, o combate à violência e ao racismo. Deputada, a senhora participou de um encontro do partido com o presidente Jair Bolsonaro. Qual foi a pauta e como é que foi esse encontro? Bom, olá Luiz, olá Lívia, a todos que nos assistem nesta programação. A pauta foi muito positiva, porque é de praxe o majoritário chamar o legislativo para tomar café, se aproximar, discutir os temas que nós estamos trabalhando no país. E como o nosso partido, o Republicano, juntamente com o nosso líder, Jonathan de Jesus, e o presidente Marco Pereira, está muito afinado com o governo federal, nós falamos sobre as matérias votadas, aprovadas. No meu caso, eu falei sobre a questão de transporte na Baixada Fluminense, abastecimento de água, e pedi ao presidente que pudesse ouvir mais as demandas dos parlamentares, porque nós estamos diretamente envolvidos com o desenvolvimento da nação, mas, sobretudo, nós parlamentares temos necessidade de dar satisfação à nossa base. Então, da minha parte, eu achei extremamente positiva a pauta do café da manhã do presidente Bolsonaro. Como é que a senhora recebeu esse anúncio da prorrogação do auxílio emergencial, mesmo que com um valor menor, R$300, pelo menos até o mês de dezembro? Olha, Luiz, nós votamos no auxílio emergencial, acho que foi uma das primeiras matérias, se não me engano foi a PEC de guerra e depois o auxílio emergencial, o valor inicialmente era de R$200, depois passou para 500, no final o governo apresentou a proposta dos 600. No caso das mulheres, que são mães e pais, a possibilidade seria de R$1.200, foi o que foi pago. Só que o governo, assim como a gestão que tem responsabilidade, resolveu fazer um ajuste para não deixar a população sem o auxílio, e há de se convir que esse valor ainda é maior do que o Bolsa Família. Não é o ideal, mas foi o que o governo pôde chegar para atender as famílias nesse período de calamidade pública de saúde. Agora, como é que a senhora avalia que está o clima na Câmara dos Deputados para a aprovação desse auxílio e de outras pautas de interesse do governo nesse momento? Eu acho que o presidente tomou uma decisão acertada quando ele troca o líder do Congresso, o líder do governo na casa, chama os partidos que têm o mesmo pensamento que ele, os partidos que são conservadores, que têm responsabilidade com a economia. E nessa junção do partido da maioria, da bancada da maioria, eu acho que com esse trabalho mais próximo, o presidente terá mais facilidade de aprovar esta pauta no plenário. Foi importante essa troca de líder do governo na Câmara para que o Poder Executivo possa dar início a um processo mais dinâmico de diálogo com o Congresso Nacional? Eu acho que sim, Luiz, porque se você se lembra, no início o presidente tinha aquela visão de governar com frentes parlamentares. E ele viu que isso não deu certo, porque somos três poderes independentes, mas ao mesmo tempo harmônicos. Então, tanto o parlamento do legislativo como do executivo, do judiciário, eles caminham juntos entre si. Então, acho que foi importante a troca, porque no início não havia muito sintonia, e com os líderes que estão mais experientes, né, já são deputados mais antigos, o senador também com vasta experiência, que é Eduardo Gomes, e o senador Bezerra, pôde aproximar, o Arthur Lira, pôde aproximar ainda mais as bancadas do presidente, e dando mais tranquilidade e conforto para apoiar e aprovar as matérias que são importantes para o nosso país.
Deputada, a senhora faz parte da subcomissão de combate à pedofilia, adoção e família. Nesse período de pandemia, muito tem se falado e até se noticiado mesmo sobre a questão do aumento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes aqui no Brasil. Como é que a comissão, nesse período, tem agido, tem discutido esse tema? Como é que tem sido o trabalho nesse sentido? Olívia, é muito difícil a comissão se reunir nesse momento pandêmico. As nossas reuniões se dão por videoconferências, mas você trouxe um dado real, que é o aumento de violência em virtude infantil e adolescente, em virtude de uma maior convivência no mesmo local com o agressor. E nós tivemos, dado do Fórum Nacional de Segurança, que tivemos 56% de aumento de violência sexual de adolescente. E nesse período de pandemia, se você deve estar acompanhando, tivemos esse caso da menina de 10 anos, que já vinha, é um caso antigo. No Espírito Santo? No Espírito Santo. Ontem eu tive a notícia de um ex-PM no Rio de Janeiro, se não me engano, de Niterói, que a filha teve coragem de falar, ele abusava da criança desde os 10 anos de idade, hoje com 18 anos, ela foi abusada 8 anos. Eu converso muito com conselheiros tutelares. Eu moro em Nova Iguaçu, eu ando na rua todos os dias e converso muito com conselhos tutelares. E os fatos que os conselheiros nos narram são terríveis, né? De pais que, infelizmente, e mães, pais e mães, que às vezes passa a noite fora de casa, chega bêbado, maltrata as crianças. Não é só a questão da violência sexual, mas também de maus tratos de criança. São filhas em que a mãe, infelizmente, está na Cracolândia e o pai acaba abusando das filhas. São, assim, fatos muito ruins, né? São situações que é triste até de falar, nos dói. E eu sou muito sensível para isso. Até porque eu tive uma infância muito difícil, de muita miserabilidade. Eu sou de um bairro periférico, em Nova Iguaçu, família muito pobre, já dormi um pouco no tempo, fiquei na casa de um tio, de outro. Já passei a infância na favela de Vigário Geral, Pará de Lucas, mas nunca vi, Lívia, Luiz, nunca um familiar meu faltou com respeito comigo ou para com a minha irmã. Então é um tema que para mim é muito caro e eu gosto de trabalhar muito para dar segurança e uma qualidade de vida melhor para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Deputada, para combater esse problema, são várias frentes, seja no Poder Executivo, seja no Legislativo, conselhos tutelares, sociedade. E a senhora, com essa experiência de vida que a senhora teve, e com essa convivência com as comunidades, o que mais pode ser feito para que esse tipo de ocorrência seja diminuída, tenha menos frequência do que a gente tem visto normalmente? Bastam campanhas educativas, basta a ação da polícia? O que precisa ser feito? Não, Luiz, não só as campanhas, mas efetivamente, ao meu entender, nós precisamos fazer planejamento familiar. Precisamos dar educação de verdade para as nossas crianças. Na minha concepção, criança tem que estar dentro da escola de manhã e de tarde. A criança tem que entrar às 7 da manhã, estudar, almoçar, à tarde fazer uma atividade, jogar um xadrez, um futebol, aula de música, cultura, depois jantar e ir para casa. A criança não pode ficar na rua. E nem tampouco uma jovem de 12 anos, 13 anos, no meu entender, ou um jovem com a mesma idade, pelo menos foi assim na minha época. Nesse período, a gente estava sonhando qual curso que ia fazer, qual faculdade que ia fazer, se movimentando para ter um futuro melhor. Hoje, nós vemos os jovens tendo filhos, né, muitos novos. Carregando armas, sem perspectiva, sem visão de futuro, sem comprometimento, sem responsabilidade.
As jovens que frequentam e sem nenhum tipo de preconceito, mas frequenta alguns tipos de bailes e às vezes tem relações sexuais sem comprometimento nenhum. Um ano tem um filho, outro ano tem outro filho, depois vai dando para a mãe cuidar, ou dá para os outros, ou bota num saco de lixo e joga fora. Eu acho que nós estamos formando uma sociedade sem responsabilidade. E isso vai afetar diretamente, daqui a mais umas 2 décadas, na formação da sociedade e também daquele jovem sem perspectiva, que na cabeça dele ele não tem nenhum conceito de valor, não tem nada a perder. Então, nós formamos uma sociedade muito solta. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais a questão do planejamento familiar, escola na integralidade, garantir o primeiro emprego aos jovens. Aí sim, talvez tenhamos um futuro melhor para a nossa nação e a nossa sociedade. Nós lembramos que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite. Também pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas e à 00h30, né? E também em nossas redes sociais. Lívia. Bom, deputada, a senhora é autora de uma lei que dá visibilidade a mulheres agredidas que têm deficiência. Como é que vai funcionar essa lei na prática? Qual é a diferença dessa lei para a Lei Maria da Penha? Lívia, a intenção é que a gente altere de imediato o boletim de ocorrência. E que já ao fazer a mulher vitimada, já ao fazer o registro, ali possa detectar se ela adquiriu a violência antes, né, da lesão ou em virtude da lesão, ela ficou com aquela deficiência. Então, veja que já é um crime, já é uma covardia, já é uma maldade. Um homem, um agressor, bater numa mulher. Nós recebemos diversos vídeos, diversas informações. A Lei Maria da Penha é uma lei que, graças a Deus, pegou, mas ainda falta muita coisa no sentido de aperfeiçoarmos os funcionários de segurança pública, que possam ser mais sensíveis, né, que possam orientar melhor uma mulher agredida. Mas você sempre encontra uma lacuna ou outra para aperfeiçoar aquela legislação. Como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela traz no seu bojo a questão da escola de homens. O homem que é reincidente, a lei fala que tem que ter escola para ter psicólogo, para orientar. Isso tudo já é um crime muito grande. Imagine quando a mulher é uma mulher deficiente ou ela ficou deficiente em virtude daquela lesão. Então, isso para nós é um marco muito grande, porque nós conseguimos, além de atender, infelizmente, não falo com alegria, a mulher vitimada, mas também daremos, a partir dessa inovação na legislação, um tratamento mais digno àquelas que têm algum tipo de deficiência. Deputada, o Anuário da Segurança Pública de 2019 diz que 76% dos casos, por exemplo, de abuso e violência sexual contra crianças e adolescentes é cometido por pessoas da própria família. A senhora é autora do projeto que aumenta penas para abuso sexual praticado por sacerdotes, médicos e educadores. Como é que esse projeto pode ajudar a combater essa questão? Luiz, no meu entendimento, e Lívia, uma lei ela é boa, ela é eficiente, eficaz, quando ela nasce da sociedade, quando há demanda da sociedade. E eu recebi diversos relatos de crianças sendo molestadas dentro de casa. Eu tinha um amigo que era coronel bombeiro e que ele fazia um projeto social porque ele era dentista. Então ele ia nas casas e conseguia fazer um tipo de técnica. Ele conseguia limpar o dentinho das crianças e fazer obturação. E ele ficou horrorizado com a quantidade de crianças que ele encontrou que tinha sido já abusada sexualmente. Por outro lado, eu já falei aqui sobre a questão do conselho tutelar, que a gente trabalha bem de perto. Aliás, os conselheiros tutelares fazem um trabalho
que merece mais do que o nosso aplauso, mas a nossa atenção, nosso carinho e respeito. Alguns deles, Lívia, desistem da profissão porque são ameaçados de morte, às vezes pelo próprio pai, Luiz, os pais, ou por algum parente íntimo que pratica, que faz o ato de violência, e eles estão ali de forma aguerrida. E eles contam, trazem para nós relatos, assim como já disse, absurdos. E nesse período de pandemia, nós conseguimos pautar esse projeto, está agora aguardando o relator, mas é uma lei que já foi protocolada, que eu botei na casa em 2016. O aumento de pena por ato de violência sexual contra criança e adolescente, ou por um pastor também, ou por um médico. Tivemos o caso do João de Deus aqui perto. Tivemos no ano passado uma escolinha de futebol onde o técnico abusou de todos os meninos da escolinha. Então são casos que a menina de 10 anos que nós falamos aqui, o projeto já estava em pauta para votar, e com esse caso dessa menina do Espírito Santo de São Mateus, Luiz, que você bem lembrou, a tendência é que a gente possa dar celeridade a votarmos esse projeto. Tem vários outros apensados, tem da ministra Damares, do ministro André Mendonça, também aumentando pena nesses casos, quando o agressor é pai, avô, tio, primo, ou um vizinho conhecido. E outros deputados também colocaram projeto com o mesmo teor, só que o meu é mais antigo. Então, por isso, foram apensados no meu. Eu tenho certeza que a Casa fará justiça e votará favorável pela aprovação desse PL 4947 de 2016. É um projeto extremamente benéfico para proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, e talvez tenhamos que em seguida logo aperfeiçoá-lo, porque ele trata diretamente de violência contra meninas e adolescentes, mas hoje, Luiz, também existe, infelizmente, um percentual de violência sexual também contra meninos. Então, eu tenho certeza que a Casa fará justiça ao votar de forma favorável a esta proposta de lei. Deputada, atualmente a Câmara dos Deputados tem 77 deputadas, do total de 513, deputados, o que dá aí um percentual de 15%. Qual é a importância que a senhora avalia de incentivar mulheres a entrar na política e a questão das cotas? Lívia, não sei se você sabe, eu estou presidente do Mulheres Republicanas e faço um trabalho, Luiz, no Brasil inteiro já há 9 anos. Eu fui vereadora, eu fui deputada estadual e agora estou como deputada federal. É importante que tenhamos mais mulheres nos municípios, onde tudo começa. Nos 5.570 municípios não existe, em mais de 2.000 não existe representação feminina, não existe uma vereadora, não existe uma coordenadoria de política para as mulheres, não existe uma prefeita ou uma vice-prefeita. Isso impacta diretamente na nossa tão jovem e querida democracia. Porque a mulher tem que estar no espaço de decisão. Quando eu fui vereadora, Luiz e Lívia, eu era a única mulher da Câmara que tinha 21 vereadores. Eu sozinha queria tratar de saúde para as mulheres, então eu precisava falar sobre a questão de mamógrafo, que não tinha para fazer mamografia, e você sabe que hoje nós temos o maior número de mortes de CA por câncer de mama ou de ovário, ou câncer de pele. Então, a mulher tem que estar no espaço de decisão para discutir, definir políticas públicas para as mulheres. Mas o nosso sistema patriarcal sempre disse que nós, mulheres, o nosso lugar era em casa, cuidando dos filhos, da família. Quando você vai para o judiciário, é mais fácil porque o judiciário, o concurso público te coloca em pé de igualdade. Mas quando você vem para o campo do legislativo ou do executivo, isso é mais difícil.
Nós aumentamos agora, foi eu acho que um pouco da sua pergunta, porque o TSE, na legislatura passada, baixou a portaria dizendo que 30% do fundo de campanha o fundo teria que ser designado para as mulheres. Isso tem toda uma importância, porque geralmente a nossa maior dificuldade é a estrutura. Então, imagine você, uma mulher que é mãe, esposa, filha, avó, tia, trabalha fora, estuda, chega em casa, cuida dos filhos, ela nunca vai se interessar ainda em ir para uma escola, ou para uma praça, ou visitar um hospital para falar de política. Então, com o fundo e com também os 5% da lei, houve um incentivo muito grande na questão da promoção da mulher. Eu acho que o crescimento se deu por isso. Eu estive na outra legislatura, com, se não me engano, 56 mulheres, e teve um salto para 77, mas ainda é pouco, porque somos 52% da população e do eleitorado e não estamos nas casas de leis. O bom, e finalizo aqui para não falar demais, seria que tivéssemos cota de assento. A Casa, na legislatura passada, votou essa PEC, mas perdemos por 14 votos, Luiz. Porque se tivermos uma vereadora em cada Câmara Municipal do Brasil, essa vereadora vai trabalhar porque é da mulher, sensibilidade, dedicação, comprometimento, a força, a vontade de realizar, nada contra os homens, e eu não estou aqui falando mal dos homens, mas é inerente da mulher pelo laço da afetividade, por ser mãe, enfim. Se cada Câmara Municipal tiver uma mulher, eu tenho certeza que essa mulher, ela vai amanhã ser uma deputada estadual, depois federal e uma futura prefeita e governadora, quem sabe. Obrigada, deputada. O JR Entrevista faz um rápido intervalo. Na volta, a gente fala sobre violência e as ações de combate à pandemia de coronavírus na Baixada Fluminense. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista e a nossa convidada desta edição é a deputada federal Rosângela Gomes, do Partido Republicanos do Rio de Janeiro. Deputada, a senhora é de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, vizinha da minha, Duque de Caxias. A senhora conseguiu recursos da ordem de 12 milhões de reais para combater a pandemia naquela região. Esse dinheiro é suficiente? Como é que está o combate à Covid-19 na Baixada? Luiz, eu gostaria, antes de responder essa pergunta, deixar aqui um abraço a todos os familiares que perderam o ente querido durante esse período de pandemia. Passaram-se de mais de 120 mil mortos, mas também tivemos mais de 3 milhões de recuperados. E na Baixada Fluminense não foi diferente. Perdemos muitos amigos e familiares. O dinheiro não é suficiente, porque a Baixada, ela tem um deserto sanitário no sentido de tratamento de saúde. Nós temos um único hospital de alta complexidade, que é o Hospital da Posse, para atender quase 5 milhões de pessoas. O que nos ajudou muito foi o trabalho que o prefeito Marcelo Crivella vem fazendo no Rio de Janeiro, porque os hospitais de campanhas não ficaram prontos, aliás, foram desmontados, sem mesmo ter sido usados. Em Nova Iguaçu tem ainda um hospital modular que foi montado. Espero que esse hospital fique para a cidade, porque será extremamente importante na questão de leitos de retaguarda para a nossa sociedade. Depende de quem para manter esse hospital? Depende do governador deixar o hospital montado e depois enviar o custeio para que o hospital funcione para atender a cidade. E o Crivella, com o Hospital do Rio Centro, ele recebia os munícipes de Nova Iguaçu e da Baixada que não tinham estrutura para serem tratados nas suas cidades, então eles eram transportados para o Hospital do Rio Centro. Também a gestão do prefeito Marcelo Crivella nos ajudou e muito, porque ele comprou 18 mil itens de saúde para o Rio de Janeiro. Com isto, ele pôde ceder respiradores, monitores, insumos para diversas cidades. Por exemplo, Nova Iguaçu recebeu 20 respiradores
20 monitores e 6 carrinhos de anestesias. Nós tínhamos só 20. O ministro Taixe, quando foi lá, do 10, com os 20 do Crivella, passamos a ter 50 respiradores. Ele enviou para Caxias, ele enviou para Itaguaí, ele enviou respiradores para Mangaratiba, Barra do Piraí, para Queimados. O prefeito Crivella enviou para Petrópolis, Teresópolis, Miracema, Campos, Cordeiros. Enfim, ele ajudou diretamente no combate ao Covid. Por mais que o Rio de Janeiro tenha recebido aí um pouco mais de 2 milhões de reais por recurso do Covid, mas o grande gestor nisso tudo aí foi o prefeito Marcelo Crivella, que não só ajudou o Rio de Janeiro, mas também a Baixada e o interior do estado. Deputada, a senhora é autora de um projeto que reserva 5% de hospedagens para assistência à saúde em caso de pandemia, epidemia ou calamidade pública. Esse projeto veio junto com essa pandemia, ele vai servir só para esse momento? Como é que é? Lívia, seria para o momento de pandemia. Inclusive, eu normatizei justamente pela experiência que o Crivella está fazendo no Rio, através da Secretaria de Assistência Social. Eu achei a proposta interessante, né, do aluguel social, mas na rede hoteleira, e também vi o mesmo modelo com a CM Neto lá na Bahia. Então, em virtude disso, eu resolvi fazer a lei para que nos períodos de pandemia, o governo, seja municipal ou estadual, tenha aí a legalidade de contratar os quartos de hotéis, as pousadas, para atender a população que, porventura, esteja em casa positivada e não possa ficar dentro de casa, possa ser tratada à distância num quarto de hotel, numa pousada, e ela tenha essa atenção como é feita na Bahia e como é feito no Rio de Janeiro. Lembrando que você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Deputada, em todo o país, especialmente no Rio de Janeiro, a troca de tiros entre agentes da lei e criminosos faz muitas vítimas inocentes também, balas perdidas inclusive. A senhora é autora de um projeto que determina aí a adição de marcadores químicos nas munições. O que isso ajudaria nessa situação que a gente vê no cotidiano? Luiz, você sabe que eu fui relatora da CPI de assassinato de jovens negros e pobres. E nós conseguimos aprovar o relatório, isso no ano de 2015, 2016, onde tinha presente a bancada da bala. Nós aprovamos o relatório por unanimidade, dizendo que o Brasil comete genocídio contra jovens negros e pobres. Naquele tempo, já era 65% dos nossos jovens negros e pobres que mais morria. E agora, se eu não me engano, atingimos aí, pelo Fórum Nacional de Segurança, um patamar de 75%. Tivemos o caso, um dos casos é o caso do Juan, em Nova Iguaçu, alguns anos atrás. Agora, recentemente, o caso do Pedro, lá em São Gonçalo, e tantos outros jovens. Infelizmente, nós tiramos dessa CPI 18 projetos de leis, e esse é um deles, que com certeza, ao ser aprovado e implementado, dará mais eficiência, eficácia na questão da elucidação do crime. Mas nós precisamos ainda de muitas coisas, principalmente na educação, na questão de campanha educativa, na questão da fomentação de políticas públicas para tirar nossos jovens das ruas e não serem cooptados, infelizmente, pelo tráfico. Deputada, qual é a posição da senhora diante das portarias revogadas pelo presidente Jair Bolsonaro em relação à identificação de armas de fogo e munições? Olha, esse tema a gente não trabalhou ainda na casa, mas com certeza a bancada irá sentar e se reunir para discutir. Eu acho que é um tema extremamente delicado, né? Nós temos uma sociedade muito desigual, mas certamente a bancada do Republicanos saberá conduzir através do olhar
de especialistas. Aquilo que for bom para a população e que for positivo, sobretudo no combate à violência e da segurança pública do nosso país, nós vamos votar sempre a favor. O que nós acharmos que não convém, então certamente teremos um posicionamento diferenciado. Tá certo. A gente faz uma pequena pausa e no próximo bloco do JR Entrevista vamos falar sobre o preconceito contra mulheres e negros. Em instantes. O JR Entrevista está de volta e hoje com a gente aqui a deputada federal Rosângela Gomes, do Republicanos do Rio de Janeiro. Deputada, a senhora foi vendedora ambulante, auxiliar de enfermagem, se formou em Direito. Tudo isso levou a senhora à questão da luta pelas minorias? Lívia, eu fui ambulante porque eu sou filha de Maria Tereza Jaime Gomes, ambos alcoólatras, apaixonadíssima pelos meus pais. Onde eu vou, faço questão de dizer do meu amor pelo meu pai, que já morreu há quase 40 anos. Meu pai era motorista de caminhão de entregar material de construção, minha mãe era empregada doméstica, ambos alcoólatras. Meu pai morreu, minha mãe morreu tem 23 anos, ficou só eu e minha irmã, não tínhamos aonde morar, cansei de passar fome, cansei de ser humilhada. Vivia na casa de uma pessoa, de outra, de um tio, de outro, já dormi no tempo. E o dia que eu aprendi que eu poderia confiar em Deus e em mim, eu passei a mão num saco de bala e fui vender. Fui no Hospital da Posse, que eu já falei aqui na entrevista, vou vender queijos e doces. Também vendi água nos sinais, porque aprendi que eu poderia mudar a minha história e a história da minha família. Infelizmente, no Brasil, quando se é mulher negra de um bairro periférico, a gente carrega assim, já na marca, sabe, parece que o rótulo de fracasso. E eu decidi que eu ia mudar a história da minha vida. E foi ali que eu fui estudar, não estudei com facilidade, fui posta para fora da sala de aula por várias vezes por não pagar a mensalidade, mas depois fazia a prova em outro momento. Enfim, consegui me formar e fui fazer um trabalho com jovens na cidade de Nova Iguaçu. E esses jovens um dia me convidaram para ser vereadora e foi aí que tudo começou, como vereadora, como deputada estadual, depois deputada federal. Eu luto, sim, pelas minorias, porque sei o que é a dor do povo, desse povo brasileiro sofrido, valente, que infelizmente sofre tanto, mas que construiu esse país com sangue e com a vida. Deputada, por falar em minoria, a senhora não acha que faltam mais mulheres e negros no Congresso Nacional? A representatividade ainda não é muito baixa? Sem sombra de dúvidas. E eu, quando cheguei nessa casa, eu cheguei primeiro porque o meu partido acreditou em mim, acreditou na minha história, acreditou no meu trabalho. Agradeço muito o presidente Marcos Pereira, agradeço muito o senador Crivella, na época, hoje prefeito. Foram eles que acreditaram no meu potencial. E nas mulheres da Baixada e no povo da Baixada. Mas não foi fácil, viu, Luiz? Porque aqui no Congresso, na Câmara dos Deputados, eu já fui barrada para entrar ali pelo menos umas 5 ou 7 vezes. Você sabe que o negro, quando chega num lugar diferente, ele também tem um tratamento e um olhar diferente. A população brasileira ainda existe muito preconceito escondido. Sabe, Lívia, Luiz, um dia eu estava rapidamente no hotel, tomando café da manhã lá em Pernambuco, com a minha irmã e minha sobrinha. Minha irmã é de cor, minha sobrinha é branca, do cabelo liso, e eu estava comendo. Uma senhora bateu no meu ombro e falou assim: você pode fazer uma tapioca para mim? Eu disse: eu não entendi. Não, porque a moça falou que quem faz a tapioca era uma menina escurinha. Como só tem você de escurinha aqui, eu vim pedir a você para fazer a tapioca. Então, o negro no Brasil, ele já é sentenciado a ser doméstica, a ser garçom, a ser motorista, a ser vendedor, e nunca um advogado, um jornalista, um juiz. Isso precisa acabar, isso precisa mudar. Infelizmente, a lei de cotas ainda é a única política afirmativa que existe no Brasil para os negros.
Bom seria que não tivesse. Eu não estudei com cotas, mas se faz necessário. Preconceito no Brasil ainda é muito forte e é uma vergonha para o povo brasileiro. E a gente torce para esse quadro ser mudado o mais rápido possível. Obrigado, deputada. O JR Entrevista fica por aqui. Nós lembramos que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite. Outras opções são no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e em todas as nossas redes sociais. Obrigada pela entrevista, deputada. Obrigada também a você pela sua companhia e até a próxima.